O Brasil comemorou, com toda razão, a eleição da primeira mulher presidente da República. Mas, gente, durante a monarquia, uma princesa foi regente do império durante 3 períodos, de larga duração e marcados por grandes transformações. A principal delas ocorreu num domingo, dia 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, que aboliu de vez a escravidão negra no Brasil, uma mancha que estava espetada no coração da pátria por 3 longos séculos. Os 90 anos da morte da princesa Isabel é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Exatamente 1 ano e meio depois da abolição da escravatura, um golpe militar instaurou a República no Brasil. A princesa Isabel morava aqui, neste palácio, com seu marido e seus filhos. A monarquia foi declarada extinta. A família real foi banida e obrigada a deixar o país em 24 horas. A princesa Isabel tinha 43 anos. Ela vai morrer em 1921, em Paris, aos 75 anos, sem nunca mais ter voltado. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, filha de Dom Pedro II, e Teresa Cristina de Bourbon, 2 Sicílias, nasceu no dia 29 de julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira filha do imperador Dom Pedro II. O que é uma princesa? É a filha de um rei, de um monarca em geral, pode ser qualquer tipo de monarca, né? Um sultão, um emir, todas essas mulheres serão princesas. Toda menina que nasce numa família que reine atualmente ou tenha reinado é uma princesa. A princesa Dona Isabel, a Redentora, é a filha e herdeira de Dom Pedro II. Dona Isabel nasceu em julho de 1846, tinha um irmão mais velho, um irmãozinho, né? E depois também teve uma irmã e depois um outro irmão. Só que ambos esses meninos, o mais velho e o mais novinho, morreram. E aí ela se tornou a princesa herdeira, que tinha o título na nossa Constituição Imperial de Princesa Imperial do Brasil. Ela era a Princesa Imperial do Brasil. Significa dizer que quando ela se tornasse maior, e quando o pai morresse ou abdicasse, ela se tornaria a Imperatriz do Brasil. Quem foi a princesa Isabel? A princesa Isabel, junto com a irmã, mas ela em particular, foi criada para ser a nossa imperatriz do Brasil. Sempre teve, isso é muito curioso, uma infância muito resguardada. Moravam em São Cristóvão, uma educação à francesa. Ali, da mesma maneira que nós estamos vendo aqui as mangueiras, o São Cristóvão tinha mangueiras belíssimas e bambuzais, dos quais a princesa Isabel vai se lembrar, inclusive, nas suas memórias sobre a infância ali passada. Brincavam como qualquer criança daquela época, com bonecas, fazendo teatrinho, fazendo batizado e casamento, fingindo batizado e casamento de bonecas também. Ela tem páginas muito bonitas sobre esses momentos passados ali, mas volto a insistir, uma infância completamente separada do país, em que o pai, inclusive, tinha o cuidado de admoestar as damas e as aias para que elas não brincassem com molequinhos e muito menos com filhos de escravos. Roberto, qual é a principal característica da princesa Isabel? Olha, um elemento muito forte na personalidade dela, na identidade da princesa Isabel, é exatamente a religiosidade católica. Um catolicismo chamado ultramontano, um catolicismo, digamos, oficial no século XIX, que tentava resgatar uma série de elementos que a Igreja Católica vinha perdendo no mundo moderno, né? Pelo avanço do racionalismo, pelo avanço dos chamados ismos, né? O crescimento do positivismo, o espiritismo
e tantos outros pensamentos, né, racionalistas, que tiravam, de certa forma, uma influência da igreja e da sociedade. Dom Pedro II era um católico tradicional, podemos dizer assim, né, por tradição, por família, praticava o catolicismo, né, formalmente, mas também tinha muito interesse em outras religiões, como conhecimento, né, visitava sinagogas judaicas e tantos outros lugares, né, tinha uma boa relação com os protestantes, inclusive no Brasil. Digamos que ele estava sempre aberto ao diálogo, que nós chamamos hoje de diálogo interreligioso. Já a princesa Isabel não tinha tanto interesse assim por outras religiões, né, e vivia de fato o seu catolicismo de uma forma mais intensa, né, mais rigorosa, de uma observância, né, muito maior do que o pai. Isso a gente percebe que vem de uma herança materna, né, da imperatriz Dona Teresa Cristina, do reino das Duas Sicílias na Itália, um reino bastante católico também, onde a relação dos monarcas com a Igreja Católica era uma relação muito forte, e que, portanto, a princesa Isabel recebe da mãe essa influência, essa herança, né, esse tipo de devoção e de fidelidade ao catolicismo. Ela era muito devota das santas católicas, sobretudo das quais ela descendia, né, Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de Portugal e várias outras, fazia promessas. Eu queria que você me falasse sobre a educação que teve a princesa Isabel. Olha, a educação para reinar, a educação de herdeira do trono, como sua irmã também, Dona Leopoldina Teresa, elas tiveram ambas, como se dizia na época, uma educação para meninos, né? Porque seriam meninas que seriam, né, poderiam ser imperatrizes. Claro, evidente que as duas tinham quase o mesmo tipo de educação, os mesmos professores, grandes pintores, né? Os Toné eram amigos da família imperial, uma família intimamente ligada às artes no Império, e foram professores delas, mas a dela, em comparação com a da irmã, ainda mais investigada e supervisionada por Dom Pedro II, por se tratar da herdeira dele. É uma educação totalmente voltada para os assuntos de Estado. Então, ao mesmo tempo que ela era uma mulher cultíssima, pela sua educação, naturalmente, e aí isso incluía a filosofia da sua época, os autores políticos da sua época, ao mesmo tempo ela era uma mulher ultra-religiosa, então ela tinha essa característica um tanto medieval de ser, em pleno século XIX brasileiro. E é introduzida na vida dela uma figura que simplesmente vai mudar o seu horizonte, que é a famosa Condessa Luísa de Barral, que vai ser a grande paixão do pai dela, Dom Pedro II, mas vai ser também, de certa forma, um modelo inspirador para a princesa Isabel. Luísa de Barral já tinha um pai abolicionista nas cortes portuguesas e é uma mulher que vem para ensinar as princesas não só a falar francês, literatura, mas sobretudo uma forma de ver o mundo. Luísa de Barral havia sido criada em Paris e conviveu durante muito tempo na corte de Luís Filipe de Orleans, o rei francês. Depois, sendo exilada, seguiu no exílio para a Inglaterra. Era uma mulher do mundo, amiga de Chopin, dos pintores Winterhalter, conheceu todo mundo, lia de tudo. Uma mulher realmente, na época, muito emancipada, com ideias próprias e que vai mostrar a Isabel e a Leopoldina que havia algo além daquela paisagem um pouco entediante que elas viam ali do Palácio de São Cristóvão, que além do que era um palácio feio, onde não havia festas, né? E é ela também que vai preparar o casamento dessas duas princesas. O que ela fazia para se divertir? Qual era o lazer que ela tinha? Ela tinha uma assistência muito grande, frequentava missas com muita assiduidade, várias vezes por semana, em determinado momento. Por ser bastante uma católica fervorosa, ela não deixava de ter a sua vida social, a sua sociabilidade. Então era uma mulher muito alegre, uma mulher que dava festas em casa com frequência, né, em Laranjeiras. Era uma mulher que tocava piano, que gostava de dançar, né, que gostava de receber as amigas, os amigos, né, em casa, no palácio. Tinha uma vida social muito ativa, até muito maior do que o pai. Nossas princesinhas tiveram muita dificuldade em arranjar um marido. O nosso imperador Dom Pedro II sabia que não podia absolutamente casá-las com português, porque aí haveria um risco de recolonização do Brasil, resistência, essa coisa toda.
era preciso achar noivos dispostos. E convenhamos, essa aristocracia do século XIX na Europa, elas estavam atrás de algo mais do que simplesmente um grande fazendão, que era o Brasil, ainda com escravos, que era uma vergonha, ninguém conseguia ouvir falar disso na Europa, e uma corte que não era lá das mais ricas. E detalhe, as princesas também que não eram lá das mais bonitas. Pois é, os casamentos eram arranjados, né, evidentemente. Dom Pedro II fez chegar ao Brasil pela intervenção da irmã dele, a princesa de Joinville, né, Dona Francisca, nossa princesa, e da imperatriz viúva, Dona Amélia, que era madrasta e foi um pouco mãe de Dom Pedro II, o príncipe Gaston de Orleans e o príncipe Ludwig August de Saxe-Coburgo, que eram primos cruzados, equivaliam a irmãos, né? O pai de um com a irmã de outro, a mãe de um, enfim, eles eram irmãos, né? E o Conde D, na verdade, parece, né, pelo que os cronistas e os historiadores dizem, que iria para a Dona Leopoldina Teresa. E o príncipe de Saxe-Coburgo iria para a Dona Isabel. Esses dois jovens, realmente muito jovens príncipes, embarcam a caminho do Brasil, não sabem muito bem o que vão encontrar aqui. Ao chegar, o Gastão de Orleans escreve logo para o pai, dizendo: ambas são feias, a menor antipática, a mais velha não tem sobrancelhas, mas tem uma maneira de ser graciosa, né? Então era assim que os casamentos se faziam. Agora, o detalhe interessante, Anselmo, é que como Dom Pedro II não pôde escolher a sua noiva, e a Dona Teresa Cristina era realmente uma mulher muito feia para a época, e ele havia sido enganado, tinha recebido um medalhão com uma morena maravilhosa, né, uma paisagem napolitana, ele resolve deixar as filhas escolherem pelo seu coração, né? E dessa forma a princesa Isabel escolhe o Conde d'Eu, a Leopoldina escolhe o Auguste de Saxe-Coburgo e vão ser casais realmente muito felizes. A princesa Isabel se casou com o príncipe Gastão de Orleans na Capela Imperial, no Rio de Janeiro, no dia 15 de outubro de 1864, e os noivos partiram para a lua de mel em Petrópolis. Eles tiveram 3 filhos. Só que ela diz, né, nos escritos, nos diários dela, Deus e nossos corações decidiram diferentemente. Então ela quer dizer com isso que ela optou pelo Conde D. Ela se apaixonou por ele? Ela se apaixonou. De fato, ele não se apaixonou por ela. Ela não era belíssima de forma alguma, mas ela se apaixonou por ele. Visivelmente, ela sempre foi apaixonada pelo marido. Ele, depois do casamento, se tornou muito, muito amante dela, né? Eles eram um casal que se amava muito. Não necessariamente querendo dizer que fosse um casal que concordava sempre, mas pelo menos em público, ao que dizem os registros, sempre concordava. Era um casal muito unido, né? A religiosidade do marido ajudou, ele era muito católico também. Agora, tinham posicionamentos, às vezes, liberais, às vezes conservadores e até reacionários. Mas se coadunavam esses posicionamentos deles. Aqui, para efeito da política brasileira, eles tinham sobretudo o Conde D, uma simpatia muito maior pelo Partido Liberal, pelas ideias liberais, do que pelos conservadores. Anselmo, você não acha incrível que a princesa Isabel esteja enterrada na Catedral de Petrópolis, que fica em frente da casa dela? Pois é, mas ela morreu no exílio, banida, não é isso? Será que ela teria sido uma boa rainha? Ah, eu acho que teria sido uma grande rainha. Como é que é mesmo a história do Barão de Cotegipe, hein? A história é ótima, porque é no dia da assinatura da Lei Áurea, o barão, que tinha sido a favor da escravidão... ele era do gabinete conservador que tinha caído. Inclusive. Exatamente. Ele chega, cumprimenta a princesa Isabel e diz assim: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Ao que ela respondeu: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para libertar os escravos do Brasil. Fala um pouco sobre o papel da princesa Isabel na abolição da escravatura. Ela já tinha sido regente antes, mas pela primeira vez na vida ela tomou uma posição muito nítida e muito clara
a favor da abolição total da escravidão. E deixou isso muito claro. Ela, um gabinete conservador do Cotegipe, ela arrumou a maneira de se livrar dele. Ela promovia, né, festas abolicionistas em Petrópolis. Os filhos dela faziam um jornalzinho abolicionista, né, em Petrópolis. Ela promovia libertações em Petrópolis. Então ficou muito claro que ela queria realmente a abolição imediata e total. E isto, ela entrou para a história realmente com esta posição. Ela chamou um gabinete do João Alfredo sob a condição de que ele ia propor ao Congresso a abolição total. A princesa financiava a alforria de escravos com seu próprio dinheiro e apoiava a comunidade do Quilombo do Leblon, que cultivava camélias brancas, símbolo do abolicionismo. Ela chegava a receber fugitivos em sua residência em Petrópolis. Na verdade, há vários abolicionismos, né? O dela, sem sombra de dúvida, é o abolicionismo católico. É o abolicionismo que queria para o Brasil a abolição seguida de obras de caridade, de grandes obras de reforma nacional, onde os negros tivessem possibilidade de fato, se tornarem cidadãos. Porque o diploma legal, né, a Lei Áurea, em 1888, 13 de maio, ele equiparava negros e brancos no sentido de terminar com a escravidão. Socialmente falando, era isso. E por isso gerou tanta raiva nos escravocratas, porque eles eram contra isso. Evidentemente que eles eram racistas e não concordavam com isso, né? Os negros sempre foram vistos como escravos. E a questão é, ela e o Conde d'Eu eram abolicionistas, os filhinhos eram abolicionistas. Havia uma coqueluche de abolicionismo, isso na década de 1880, né? 1881, uma lei, já havia 1885, perdão, já havia havido em 1871, ela também havia assinado a lei do ventre livre. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi uma lei abolicionista promulgada no dia 28 de setembro de 1871, assinada pela princesa Isabel. Esta lei considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Professor, fale um pouco das forças que atuaram nesse período a favor da abolição e o peso de cada uma na vitória final, na sua opinião. Bom, eu tinha dito que o papel de Isabel foi importante no sentido de haver uma decisão de cima de fazer a abolição. E isso ela fez porque as convicções, inclusive religiosas dela, foram muito importantes em relação a isso. Mas é claro que poderia haver também certos cálculos dinásticos, né? Quer dizer, a abolição poderia dar popularidade à monarquia, o que foi um erro grande. Quer dizer, deu popularidade, mas tirou o apoio, né, de cima. Outro fator que talvez tenha sido, talvez não, foi o fundamental na lei da abolição final, foi o movimento abolicionista, que foi muito tardio no Brasil. A escravidão no Brasil era tão profundamente enraizada em todas as classes da sociedade. Quer dizer, até libertos tinham escravos, até escravos tinham escravos, então era uma coisa profundamente enraizada. O movimento abolicionista surgiu na década de 80 e a imprensa aí foi muito importante. A princesa uniu-se aos partidários da abolição da escravidão. Apoiou jovens políticos e artistas, embora muitos dos chamados abolicionistas estivessem aliados ao movimento republicano. Entre os amigos abolicionistas estavam Joaquim Nabuco e André Rebouças. A história do André Rebouças é uma história que ficou muito famosa, né, e entrou no imaginário popular, né, quando a princesa Isabel dança com André Rebouças num baile, né, oferecido no próprio Palácio Isabel, em Laranjeiras, o que era uma coisa comum e que acontecia com frequência. André Rebouças frequentava a casa, né, o palácio do casal D, e em determinado momento uma dança foi vista, né, e saiu na imprensa, né, um jornal que tentou vender bastante na época, né, e até pediu autorização do André Rebouças para isso, e ele nega, ele disse que era um fato irrelevante, que não merecia uma nota de jornal, e que isso era comum, e que ele inclusive já havia dançado com outras damas, né, do palácio, da princesa Isabel. Mas o jornal ele não se contém e divulga esse fato, e se torna uma espécie de escândalo na época, né, porque as pessoas, muitas ainda com preconceito, né, com racismo, achando que uma princesa branca não poderia dançar com um engenheiro negro ou com um negro. Na data, na votação da lei,
via milhares de pessoas cercando a Câmara, cercando o Senado e vindo para cá, nas ruas, festejando. Quer dizer, foi realmente uma festa muito, muito grande e este movimento fez com que, no fundo, como dizia, de novo citando o Cotegipe, ele disse, olha, a abolição está feita e revolucionariamente, isto é, nas ruas. Portanto, a votação do Congresso foi quase que uma sanção de algo que, mais ou menos... Que a voz das ruas já tinha feito, né? E o mérito da Isabel aí foi fazer isso e, sobretudo, fazê-las sem indenização. No dia 13 de maio de 1888, num domingo, aconteceram as últimas votações de um projeto de abolição total. Certa da vitória, a regente desceu de Petrópolis, cidade serrana, para aguardar no Paço Imperial o momento de assinar a Lei Áurea. Usou uma pena de ouro especialmente confeccionada para a ocasião, recebendo a aclamação do povo do Rio de Janeiro. O jornalista José do Patrocínio invadiu o paço e se atirou aos pés da princesa em prantos de gratidão. No dia seguinte, o Jornal do Patrocínio, José do Patrocínio, que era um abolicionista republicano, colocou em manchete a Redentora. Então, não foi... Foi uma chancela ali. Uma chancela de um abolicionista negro republicano. Então, esta ideia da Isabel como redentora realmente entrou no imaginário popular, inclusive dos próprios ex-escravos. No dia 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano depois de testemunhar a abolição da escravatura, a princesa veria a monarquia no Brasil ser extinta por um golpe dos militares. Entre eles, Deodoro da Fonseca, que instauraram a República. 2 dias depois, Dona Isabel, com 43 anos de idade, seguiu com sua família para o exílio. Ela narra em Memória para Meus Filhos, que é um documento que ela mesma intitula como tal, ela narra como foi sofrido aquilo que ela chama de os dias mais infelizes de nossas vidas, né? Os dias mais tristes e mais pavorosos que a gente viveu. Ela narra tudo como ocorreu, o golpe, a conspiração, ela começa a saber detalhes que ela desconhecia completamente e aí ela fica muito triste, não com os brasileiros de uma maneira geral, mas com aqueles brasileiros que proclamaram a República e que eram, até meses antes do golpe, fidelíssimos a Dom Pedro II. Ela narra como que foi essa traição, como que essa traição doeu nela, no pai, na mãe, que mal chega em Portugal, Dona Teresa Cristina morre, né, de desgosto. Como que a família imperial sentiu essa traição, essa alta traição, de altas patentes das Forças Armadas, sobretudo o Marechal Deodoro, que se dizia fidelíssimo à monarquia e ao imperador. A gente percebe pelos registros que a princesa Isabel ficou bastante transtornada com tudo isso, obviamente, né? Com o exílio, né? Com o banimento da família imperial. Vive em Paris até 1921, quando ela morre. Mas é um momento onde ela, de fato, se aproxima ainda mais do catolicismo, mantém um contato muito forte com os bispos brasileiros, com os católicos brasileiros, com os amigos brasileiros também. E vive no castelo, no Château d'Eu, onde ela tenta recriar, de alguma forma, um espaço brasileiro, né, com papagaio, periquito, né, plantas brasileiras, jardins, né, música brasileira. Exilada, com a saúde frágil e abalada pela morte de 2 de seus filhos, Antônio e Luís, a princesa Isabel faleceu no dia 14 de novembro de 1921, em Paris. Foi sepultada no cemitério local, de onde seria trasladada no dia 6 de julho de 1953 para o Rio de Janeiro. Jaz no mausoléu imperial da Catedral de Petrópolis desde 1971. A monarquia acabou, a dinastia foi banida, deposta, e ela não reinou. É que era um sonho dela, não tanto pelo poder político, mas pelo poder religioso que isso tudo engendra, né? Ela coroada imperatriz, sagrada imperatriz, e podendo, de fato, proporcionar aos brasileiros todos, sobretudo aos negros, essa cidadania, essa equiparação social que não veio.